Olá, mestres e mestras, tudo bem com vocês? Espero que bem. Bom, esse mês nós vamos lançar um olhar sobre o folclore e a cultura popular, tá? E a tradição popular ou a cultura popular. Esse mês é dedicado ao mês de agosto, em todas as escolas dedicado ao folclore e outros, mas várias escolas é, comemora esse mês como o mês do folclore. Algumas escolas não ligam muito para tradição, para isso, para esse tema, mas ou coloca como tema de tradição popular e não como folclore, mas todo mundo faz alguma coisa nesse mês relacionado ao tema. Que seja mínimo, mas todo mundo faz. Então a gente vai lançar um olhar sobre o que é folclore e sobre o que é cultura popular, tá? Bom, o folclore está relacionado a mitos, lendas, tradição popular também, e cultura popular não tá ligado sim a alguns mitos e lendas, mas não como folclore, porque dentro da tradição popular muita coisa é verdade, é uma tradição, mas é verdade, está acontecendo de fato. E dentro do folclore muitas coisas foram inventadas, alguma coisa que não aconteceu e virou uma lenda. E tem coisas que dentro do folclore, assim, para explicar, tem algumas coisas que aconteceu e daquele fato criou-se uma lenda. Então a gente vai tentar desmembrar essas duas palavras assim. Eu acho que então eu convidei algumas pessoas que é da minha confiança, como o meu pai, minhas irmãs, são pessoas próximas a mim que trabalham com cultura, né? Com cultura popular, que minhas irmãs são professoras, a maioria delas são professoras. E aí eu convidei, tem um irmão meu que é percussionista, que está junto. Então eu convidei essas pessoas para falar um pouco do que eles acham que é folclore ou do que é cultura popular. Dentro desse mês eu também me juntei com meus irmãos também e alguns sobrinhos. Nós desmontei a sala todinha da minha mãe, liguei as caixas e gravei 7 músicas que envolvem o folclore ou a cultura popular. Aí eu vou colocar para vocês algumas delas. São 7 músicas, vão dar quatro oficinas, quatro oficinas, vai ser duas músicas cada oficina. Uma oficina vai ser com uma música só, porque acho que são 7 músicas. E aí eu vou explicar um pouco dessas músicas durante o decorrer das oficinas. Então, às vezes pode acontecer de uma música ser da tradição popular, né? Ou do folclore, uma parlenda, por exemplo, mas eu estou tocando com um ritmo que é da tradição popular, vamos dizer assim, só para entender melhor. Para entender melhor, assim. Eu gravei uma música, a música Escravo de Jó. Escravo de Jó faz parte do folclore, né? Faz parte do folclore. Existe uma história sobre a música Escravo de Jó. E eu estou tocando em coco, no ritmo coco, que faz parte da tradição popular. Acho que agora clareou, né? Um outro exemplo, a gente gravou a música da Sandra de Sá. Meus olhos coloridos fazem refletir, sarará crioulo. E assim vai. Então é uma música popular brasileira que virou uma tradição. Faz parte de uma tradição, só que eu estou tocando num ritmo chamado Ijexá, que também é da tradição popular. É um ritmo religioso que é tradicional dentro de uma religião em específico. Entendeu? E é o ritmo mais famoso que a gente conhece da matriz africana. Acho que o Ijexá é o ritmo mais famoso que tem. Onde você toca, todo mundo conhece aquele ritmo de algum modo. Tá bom? Então é isso que vai acontecer. Vai ser dividido em quatro partes. Nessas 4 partes vai ter sempre alguém falando sobre o que ele acha da cultura popular ou do folclore e uma música que depois eu vou explicar tanto o ritmo como a música em si. Tá bom? Tudo relacionado à tradição folclórica e à tradição popular. Se eu pudesse, esse nome não existiria mais, folclore. Eu colocaria Umbutu. Por que Umbutu? Porque ninguém faz nada sozinho.
Ninguém faz nada sozinho. O Ubuntu está relacionado ao eu sou porque somos. E tem tudo a ver com a tradição, principalmente do Brasil, nosso folclore brasileiro. Ninguém faz nada sozinho. Não há ninguém que escreveu um livro sozinho. Não há ninguém que toque sozinho, que cante sozinho. Principalmente dentro do que a gente fala da tradição popular e do folclore, você não vê ninguém fazendo nada sozinho. Tá todo mundo sempre acompanhado de alguém. Ou cantando, outro dançando, outro tocando, acompanhado de outras pessoas, nunca sozinho. Então isso é um Ubuntu. Ok? Bom, eu particularmente não gosto dessa palavra folclore, como a grande maioria das pessoas como eu que trabalha com cultura, não gosto dessa palavra folclore, não aceito essa palavra folclore, porque essa palavra folclore, ela é uma maquiagem, é uma forma de colocar uma maquiagem na cultura popular, na cultura brasileira, para dizer que o que é real, que o que é história, que o que é verdade, não é sério. Então eu não gosto dessa palavra folclore. Assim como fazem com essa palavra adaptar. A gente vê muito isso na TV, a gente vê muito isso em filmes, né? Contar-se uma história verdadeira usando um personagem fictício, para que essa história se torne folclórica, ou seja, se torne irreal. É a mesma coisa que dar um outro nome a Lampião contando sua história. Só para não usar o nome Lampião pelo preconceito de algumas pessoas. Então eu não gosto dessa palavra folclore. O folclore, para mim, resumidamente, é uma forma de colocar uma maquiagem na verdadeira história, na verdadeira cultura brasileira. Isso, para mim, é o que é folclore. O peixe vivo demora na água fria. Poderei viver sem a sua, sem a sua. Como pode o vivo demora na água fria? Sem a sua, sem a Boa. Nós vamos começar com a música Peixe Vivo, né? Que é uma música de domínio público. Música de domínio público são músicas que tiveram um autor, em alguns casos elas tiveram um autor, né? E que quando esse autor morre, essa música, depois de 70 anos que ele morre, ela vira de domínio público. Porque aí você pode, qualquer pessoa pode gravar, fazer qualquer tipo de gravação com essa música, usá-la, mas, lógico, dar o crédito ao autor. Quando ela tem um autor. Tem músicas que são de domínio público, mas não tem um autor. Essa música mesmo, ela tem uma história curiosa, porque
ela fala de como pode o peixe vivo viver fora da água fria. Isso é muito, como eu falei para vocês, do Ubuntu. Muito Ubuntu. Ninguém vive sozinho. Essa música fala disso, de uma pessoa que não pode viver só, ou literalmente de um peixe que não pode viver fora da água fria, mas ela é muito Ubuntu. Ninguém faz nada sozinho. Então por isso que a gente trouxe essa música aí para vocês. Como eu falei, é um domínio público. Se supõe que se tenha um autor, tá? Existe até uma briga na justiça entre Milton Nascimento e outros dois rapazes, eu não me lembro o nome. Depois eu coloco aí pra vocês, se eu conseguir achar. Eu sei que existe no meio musical, fala muito disso. Que seriam os autores dessa música. Assim como tem gente que diz que é o próprio Milton Nascimento o autor dessa música. Mas, bom, ele também não pode ser porque ele está vivo e a música já é domínio público. Então, como eu falei, domínio público, depois de 70 anos que a pessoa morre, aquela obra vira domínio público. Ela também tem uma história curiosa do ex-presidente Juscelino Kubitschek, que adorava essa música. Essa música é do folclore de Minas Gerais, de Diamantina. Ele adorava essa música. Dizem, né, que ele cantava muito essa música. Em todas as festas tinha que cantar essa música, inclusive o enterro dele foi com essa música. Então a gente começou aí com essa música, que ela é legal, uma cantiga de roda, tá? E faz parte dessa tradição popular ou do folclore. Beleza? Olá, galerinha, tudo bem? Meu nome é Flávia, eu sou educadora social, trabalhei por muitos anos na área social e alguns anos também trabalhei com CCAs. Eu tive a missão aqui de falar um pouquinho do folclore brasileiro, que para mim é de uma riqueza grande. Então vamos começar do começo. Para mim, o folclore brasileiro, ele é muito rico, né? Eu sou meio suspeita de falar do folclore brasileiro, porque ele é multicultural, existem muitas coisas, muitos costumes, muitos hábitos que perduram por gerações. Então a gente entende o quê? Para mim, o folclore brasileiro ele é uma mistura da sabedoria de um povo, do conhecimento de um povo e que vem se prosperando. Eu acho que o folclore ele é a base e a riqueza da história de um povo. Então, nisso eu acredito que o nosso país ele se resguarda muito bem, porque isso é uma coisa que qualquer um que venha de fora para o nosso país, para o Brasil, ele conhece de cara, já está escancarado o nosso folclore. E muitos vêm para cá por conta desse folclore. Então, do folclore brasileiro, eu sou meio mesmo suspeita de falar. Eu já trabalhei música, muito tempo, percussão, né? E sempre que eu posso, eu englobo, coloco junto ao trabalho com os adolescentes, com as crianças, porque eu acho importante a gente conhecer e reconhecer os nossos costumes, os nossos hábitos e respeitar. E aí um trabalho importante, interessante que eu já fiz foi numa época que eu trabalhava no CCA, e aí a gente tinha que falar sobre o folclore. Então só que a gente queria falar desse folclore, a gente queria que as crianças compreendessem e não só falar por falar, porque eu acredito que o folclore ele tem que ser passado de geração em geração, na teoria, mas também na prática. E aí eu lembro que eu, mais uma educadora na época, muito bacana, que era a Eliane, planejamos fazer um projeto chamado Meu Brasil, Projeto Meu Brasil. E aí a gente dividiu todas as crianças e os adolescentes também naquela época. E aí cada turminha, a minha turma falou do folclore de uma determinada região do país, né? Região sul, por exemplo. Outra turminha que tinha lá no CCA falou da região nordeste. E quando eles falavam isso, quando eles faziam essas pesquisas, eles tinham que desenvolver os hábitos alimentares, os costumes que eles tinham, por exemplo, na comida e tudo mais, né? Porque tem essa coisa, é dividido, né? Tem os costumes de dança que se tem, os hábitos de
de comemoração, todo um ritual, né, como se tem nos índios, por exemplo. Os índios têm todo um ritual para passagem do menino para o homem. Então a gente fez esse projeto, foi muito legal porque no final eles fizeram um livro, cada turma fez um livro falando dos costumes e hábitos daquelas regiões, e depois a gente fez uma apresentação, né, uma exposição, onde essas crianças puderam apresentar e os pais puderam vir para eles poderem estar explicando cada coisa que eles fizeram, cada livro que foi feito, como foi feito, e falando um pouquinho. Depois eles deram também uma palestra falando um pouquinho sobre o folclore brasileiro. Então, a melhor lembrança que eu tenho foi desse projeto, porque ele deu uma riqueza para os adolescentes, assim, para as crianças, de base, que foi muito legal. Então, eu deixo aqui essa ideia, né, que se alguém queira fazer, que faça, que vai ser uma experiência incrível. E isso, projeto de teoria, mas um projeto de prática. Eu acho que as práticas no nosso folclore brasileiro são fantásticas e todo mundo deveria aderir. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. A palavra folclore, ela é de origem inglesa e ela foi usada em 1878 por William John Thoms, né, dia 22 de agosto de 1878. Por isso que a gente comemora o folclore no dia 22 de agosto, né? A palavra cultura, ela é de origem romana. Nasceu bem antes da palavra folclore e ela significa, tem um significado assim de preservar, né? Cultura tem a ver com preservar, cultivar, né? Os nossos vídeos estão sendo gravados assim. Eu estou colocando uma música que é de domínio público ou que é da tradição e estou tocando com um ritmo, como eu falei para vocês, que pode ser identificado como um ritmo folclórico ou como cultura popular, né? Então a gente fez aí esse Peixe Vivo em samba reggae e depois fizemos Sapo Não Lava o Pé em reggae, tá? Eu estou tentando atingir os dois públicos, porque eu trabalho com as crianças e adolescentes, né? Com vocês, crianças e adolescentes. Então eu estou fazendo uma música que é de cantiga de roda, que tem a ver com a cultura popular e com o folclore, mas estou tocando numa pegada mais rápida, né? Para poder atingir os adolescentes. Tentar, né? Estou tentando atingir aí os adolescentes. Então, a gente está fazendo o samba reggae, que o reggae é um ritmo jamaicano, que veio para o Brasil e aqui os baianos fizeram uma pegada, extraíram uma pegada do samba junto com o reggae jamaicano e virou o samba reggae que a gente conhece hoje. Estou fazendo o Peixe Vivo com uma pegada mais de timbalada, mas que tem a ver com o samba reggae, tá? E o reggae propriamente dito, que é o reggae jamaicano, que eu estou fazendo. Sapo não lava, se você fizesse um pouquinho mais devagar, né? Mais lento. Sapo não lava o pé, tandan, 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 sabe? Que é o reggae. Então eu estou usando o reggae com a pegada mais rápida, que é uma pegada mais brasileira. Então esses vídeos, a gente vai fazer isso, esses 4 vídeos. E aí no mês que vem eu vou pegar esses ritmos, certo? E aí a gente vai desmembrar esses ritmos e vou falar um pouco mais deles também. Beleza? Fiquem com Deus e um beijo no coração de vocês.